Gente, eu pensei de falar um pouco para vocês, da gente pensar um pouco para pensar, né, isto que vocês já apresentam como uma relação conflituosa, e eu acho que esta é uma questão que tanto escola quanto SAICA tem que trabalhar, né? Pensei de falar um pouquinho antes ainda até, e pensei de centrar fogo mesmo, na medida que a maioria dos profissionais que está aqui é de SAICA, o trabalho é para vocês, de pensar algumas atividades, ações que são possíveis, talvez necessárias, para o trabalho na relação com a escola. Tá? Mas, antes disso, pensei da gente pensar um pouco a diferença desses lugares e o que o SAICA compartilha com a escola e o que é específico de cada um. Tá? Então, isso acho que é uma coisa importante. Primeiro, para pensar a questão, a criança que está no SAICA, a criança que está na escola, né? É a mesma criança. O que é compartilhado, então, por estas duas instituições? E uma criança que sempre esteve numa família, tá certo? E vem de uma família. Se não teve esta presença física, ela tem esta origem. O que a gente compartilha? O que é responsabilidade tanto do SAICA quanto da escola? Para cada criança, para cada adolescente. Quem arrisca? Vamos lá. É. Aprender, né? Alguém mais levantou a mão? Acompanhar. A questão do aprender, acompanhar o aprendizado das crianças é uma responsabilidade, quer dizer, a relação da criança com o conhecimento é uma responsabilidade compartilhada, tá certo? Não dá para dizer que isso acontece só na escola, acontece no SAICA também, não é? Que tipo de... então, vamos ver. Que tipo de aprendizagem que a criança pode processar no SAICA, mais no SAICA do que na escola? Não sei se exclusivamente, mas predominantemente. Que tipo de aprendizagem ela tem que... que coisas ela tem que aprender no SAICA? A educação. Quer dizer, as normas da educação na nossa sociedade. O SAICA também é corresponsável pela educação da criança. Aqui começa um pouco, gente, a aparecer a complexidade do SAICA. Vamos ver. Se a família também é muito responsável pela questão da educação, o SAICA também é. Né? Agora, aprender o quê? Aprender a ler e escrever é responsabilidade do SAICA? Não. Aprender sobre a sua história, as suas questões, isso é responsabilidade da escola? Não. Então, vamos ver as diferenças aqui. Que aspectos dessas diferenças são fundamentais? Gente, um aspecto, tem muitas diferenças e muitas coisas compartilhadas aqui. Agora, para a gente pensar, eu escolhi um aspecto que eu acho que é bem relevante, importante para a gente diferenciar, a questão do espaço privado, o espaço da intimidade, né, que está aqui, e o espaço público, que está aqui. E aqui, que é o nosso complicador, ambos estão. Tá? Então, vamos pensar a educação das crianças, como você trouxe. Né? De fato, toda a família, e também no SAICA, continuamente, a gente está num processo educativo. Né? Quer dizer, inserir um sujeito no mundo é apresentá-lo a este mundo com estas regras, como é que funciona, o que pode, o que não pode, por quê. Né? Quer dizer, a questão da inclusão. Né? Incluir um sujeito no mundo é receber essa criança, né, e apresentá-la ao mundo. Tá? Na família, isto se faz de uma forma sempre atravessada por afetos. Quer dizer, quem recebe essa criança, quem apresenta ao mundo, sempre é, na nossa cultura, quase sempre a mãe, na ausência da mãe, uma outra mulher. Né? Hoje a gente tem bastante mais, muito bem-vinda a entrada dos homens no cuidado das crianças pequenas, dos bebês. Tá? Mas a gente tem o tempo inteiro relações atravessadas por afetos. Não é? Ódios, carinhos, amor, rancor, ressentimento, inveja, ciúme, competição. Né? Quer dizer, então, a criança vai, sim, aprendendo, né, uma série de... Eu vou primeiro falar daqui, e depois situo aqui, que é mais complicado. Tá? Então, uma criança vai, sim, aprendendo né, as regras da nossa sociedade, mas sempre com pessoas com as quais ela tem relações afetivas. Não dá para a gente imaginar um universo familiar onde não tem algum afeto.
Vocês se lembram daquele ditado popular? Eu já vi escrito em muitos muros interessantes. O ódio fere, a indiferença mata. Né? Que traz bem isto, quer dizer, ódio é um afeto, raiva é um afeto. Não tamo, né? Assim, coisas que ligam as pessoas, pensando aqui afeto como ligações. Tá? Já a escola, e é importante a gente pensar, então, aqui, a família é sempre o espaço da intimidade, da privacidade, dos afetos. Né? Hannah Arendt fala assim, é o espaço onde a gente tira as máscaras do social, onde a gente tem esta coisa da convivência e da intimidade, cada um poder ser como é. Né? A escola é diferente. Né? Se aqui é um espaço privado por excelência, né? E é bom que seja assim, a escola é um espaço público. Mesmo uma escola privada, gente, é um espaço público. Por que ela é um espaço público e fundamental para a constituição do cidadão na nossa sociedade? Porque é justamente esta entrada no mundo público, a primeira entrada, vamos dizer, no mundo público, onde a criança vai também ser educada, mas com outras regras. Né? A escola tem uma relação com o espaço e uma relação com o tempo que são fundamentais da criança aprender e que são relações de espaço e tempo que ela já tem na família, mas que se dá de forma diversa. Esta ordenação, hora disto, hora daquilo, pouca flexibilidade, às vezes, para trocar o recreio por um horário de outra atividade. Né? Aqui, e essa diferença é importante a gente ver, porque a criança precisa das duas coisas. Não é que isto é melhor e isto é pior. Isso até que vocês estavam trazendo. Né? Esta temporalidade da escola, que é o ano letivo, não necessariamente a gente precisa ver como uma coisa ruim. Acabou o ano, mudou de professora, que pena. É importante para que as crianças processem modos de relação com pessoas diferentes. É isto. Neste ano, fez um vínculo importante com a professora, aprendeu e tal. O ano que vem, perdeu. Perdeu, não, ganhou. Ganhou possibilidade de conhecer outra pessoa. Gente, isso na escola é super... com uma linguagem usual, mas assim, todo professor, não sei se já viram, lembram, né? Mas esta coisa que eles falam, fevereiro, março, eu estou ali colocando as minhas regras, eu estou, né? Quer dizer, é isso, eu estou me dando a conhecer. Com a outra professora podia fazer tal coisa, comigo não pode. Quer dizer, esses combinados, essas regras, que é de uma pessoa diferente. Isso é ruim para a criança? Não, é bom. Não é à toa que toda escola, salvo raríssimas exceções, né, tem esta coisa de uma temporalidade. Para a criança justamente aprender, né, e esta coisa um pouco, o que gosta na escola, o que não gosta, e com alunos de nível médio, a gente já tem condição de processar. O que eu não gosto, mas que é importante, e que eu acho que precisa na minha educação. Com crianças pequenas, né, tem muito essa coisa. O que eu não gosto, eu quero jogar fora. O que eu gosto, vale. Né? É importante, porque, vamos pensar, no mundo adulto, quanto a gente teve que aprender e processar para pensar. Por exemplo, quem aqui gosta de ir ao dentista? E a gente vai ao dentista, não é? Às vezes a gente enrola, marca, desmarca, marca e esquece, mas esta coisa que é de um adulto que aprender a se cuidar, cuidar da sua saúde, né, não vai só pela coisa do prazer, vai pela necessidade, vai pela ligação com a questão do cuidado. Né? Então é isto, se a gente fica só nessa dimensão do prazer, do que gosta, a gente vai jogar um monte de coisa fora e vai dizer não. Né? E como é que a escola vai lidar com isso? O aluno que estava vendo aqui nos cartazes, eu não gosto de matemática, erra um número, erra tudo. Ok. Esta é uma regra da nossa sociedade que precisa ser internalizada. Né? Então, esta dimensão de que aqui as coisas vão todas atravessadas pelo afeto. E vejam, valores fundamentais para o exercício da cidadania, como justiça, por exemplo. Na família, não necessariamente acontecem. Não é? É desejável que aconteça, mas quem aqui já não fez parte, não faz parte de uma família onde, claramente, às vezes é muito conhecido, o pai ou a mãe tem uma relação de preferência com um dos filhos? É justo? Acontece? Né? Quantas vezes a gente ouve histórias aqui da pessoa já adulto, avô, vai falar e fala, mas minha mãe gostava sempre, preferia o meu irmão. Né? Então, esta coisa de se sentir, esta relação atravessada pelo afeto, é constitutivo da família. Né? Irmãos que ficam rivalizando muito tempo, isso é constitutivo. É na escola, gente, que tem outros modos de relação que esta criança vai poder
né, sair desta coisa só de relações afetivas, e é isto. Eu não gosto da professora de matemática, mas eu preciso de matemática, porque isso é importante para mim. E não mais esta identidade de o professor é legal, eu gosto do que ele ensina, o professor não é legal, eu não vou ouvir. Né? Esta questão de começar, eu preciso aprender. Então, a escola, com esta temporalidade de uma professora no ano, outra no ano, né, para sair um pouco desta coisa, vamos dizer, da maternagem que a família tem. Né? Que é isso, mãe é só uma. Este vínculo, né, com a face do amor e do ódio, ele está garantido. Na escola, não. Esta experiência, né, de pessoas diferentes que trazem aprendizagens diferentes e que não necessariamente eu preciso gostar da pessoa, mas eu preciso aprender com ela. Tá? Então, né, e estou ressaltando isso para dizer, esta questão do espaço privado, do espaço público, né, é fundamental, porque a escola, para diferenciar, quer dizer, a melhor das famílias não tem os operadores que a escola tem nesse sentido de um espaço público para propiciar o acesso à cidadania, para propiciar o aprendizado de valores que estão na nossa Constituição e que devem reger a educação escolar. Né? Um deles, corresponsabilidade pela vida social, que eu acho que na apresentação delas isso vai ficar mais claro, esta coisa da participação política, né, com P maiúsculo, não ligada a partido, mas esta preocupação com o outro, esta inserção no coletivo, esta noção de que o outro é meu semelhante, a coisa do bem comum. Né? Isto, na família, muitas vezes, a relação entre os irmãos é de competição pelo amor dos pais. E ou eu ou ele. Né? Aqui não, é nós. Né? É estas regras que a escola tem, né, que tem que se pautar pela noção de justiça, autoridade constituída. Porque, vejam, se uma criança sofre uma injustiça na escola, ela tem condição de chamar um adulto, um professor, para mediar. Brigou com outro colega, se sentiu injustiçado. Não estou dizendo que foi. Uma criança se sente injustiçada. Ela pode chamar a professora. A professora, né, ela acha que a professora está protegendo o outro e está discriminando, ela pode chamar a coordenação. Ela pode ir até a direção. A família ou o abrigo entra na história. A coisa continua, pode ir até a delegacia. Quer dizer, a autoridade constituída tem esta hierarquia necessária para a criança um pouco ir conhecendo. Aqui, se sente discriminada pelo pai, né? Vai reclamar para o bispo, né? Porque são relações afetivas e não tem que ter. Né? Não tem que ter este caráter da justiça, da igualdade de direitos. Né? Isto é obrigação da escola, gente. A escola não pode fugir disso. Então, eu estou enfatizando muito isto para a gente pensar. Quase sempre, a gente está valorizando e está priorizando na escola a questão dos conteúdos escolares, que são fundamentais, sem fato, né, de fato, e que têm a ver com rendimento. Aprender a ler e escrever, aprender a contar, aprender a se situar no mundo. Quer dizer, todo o conhecimento acumulado que a escola traz é fundamental, mas não é só isso. Né? Para a gente pensar essa questão aqui, eu estou iluminando esse campo, que é o da convivência escolar. Esta convivência vai ensinar muito as crianças. Né? E quase sempre fica uma coisa meio que parece que é de quebra. Né? Não, ela é fundamental. A convivência escolar, tudo que acontece com esta criança na escola, dentro da sala de aula e fora da sala de aula, são aprendizagens importantíssimas para ela. Né? Então, nesse sentido, a relação do SAICA com a escola ser conflituosa é uma coisa complicada. Né? Porque se a criança precisa disto, né? O desejável, o ideal é que seja uma relação de complementaridade, não de conflito. Né? Nós contra eles. Pelo contrário, nós mais eles. E esta criança transitar, o que não quer dizer que é um trânsito fácil, tranquilo. Porque, gente, vamos combinar. É só no SAICA que as crianças acordam com dor de barriga, dor na perna, não quer ir para a escola, não tem roupa. Em casa também não acontece isso? Né? Então, tem essa questão. Quer dizer... O professor Paulo Freire, quando era secretário de Educação Municipal de São Paulo, ele fez uma carta aos professores, super bonita, não sei se vocês lembram, no Diário Oficial. Foi a primeira vez, né? A carta começava assim: aprender é gostoso, mas dá muito trabalho. Não sei se o muito é por minha conta, mas dá trabalho. Né? Quer dizer, é um investimento da família, um investimento coletivo para mandar uma criança para a escola.
Né? Ela não vai, eu não quero, eu não gosto, para que eu vou aprender matemática? Eu vou querer. Né? E a gente fala, vai, precisa ir, é bom para você. Né? Quer dizer, esta importância de descobrir, de se descobrindo um entre outros, e não apenas o lugar do um, como em geral é na família. Tá? Agora vamos pensar um pouco aqui, porque aqui é mais complicado. Né? Se é mais fácil a gente diferenciar família de escola, a gente dizer espaço da privacidade, da intimidade, espaço público, né, com uma regulação, que tem uma legislação, que tenha uma Constituição que diz a educação neste país, não importa onde ela aconteça, tem que ser regida por estes valores, né, dignidade da pessoa humana, corresponsabilidade pela vida social, igualdade de direitos. Eu sempre esqueço um. Participação. Tá? Então, estas coisas a criança tem que aprender na escola. Então, todo o convívio escolar, dentro e fora de sala de aula, né, que tem uma imensidade de coisas que acho que elas vão abordar bastante na fala delas, né, entra nesse tópico aqui. E o SAICA? Vamos pensar. O SAICA é um espaço privado ou um espaço público? O que vocês acham? As duas. Não é ou, e não é uma hora. Né? Essa é uma dualidade. Gente, psicólogos, não é ambiguidade, não é ambivalência, é dualidade. Né? O SAICA é um espaço público e é um espaço privado ao mesmo tempo. Né? Então, aqui começa a complicação. Tá certo? A criança vem daqui. Né? E, olha, tem uma coisa que é importante a gente pensar. Mesmo sem conhecer as crianças de um certo SAICA, eu posso ir pela primeira vez, mesmo sem conhecer as crianças, sem ler o prontuário, sem conversar com ninguém. A gente sabe que todas as crianças que estão num SAICA hoje já tiveram, de algum jeito, envolvidos em contextos de violência. Tá? Pode ser que seja violência física, violência sexual, não necessariamente esta, mas a violência de ser separado bruscamente das pessoas que eram a referência, a violência de ser separado da casa, dos objetos, das pessoas, e sem saber o que vai acontecer depois, crianças que ainda não têm noção de tempo e que acham que minha vida antes era uma, agora é outra. Né? Muitas violências essas crianças estiveram envolvidas de algum jeito. Né? E esta violência deixa marcas. Deixa marcas em todas essas crianças. E estas marcas vão acompanhá-los. A depender do trabalho que a gente faz com elas, estas marcas vão ter um peso ou outro. Né? Vão ser uma marca que a gente pode falar, quando eu era pequena, levei um tombo, está aqui a cicatriz e vou em frente. Ou esta pessoa pode, né, ficar muito nesta marca, com esta marca, e ser muito difícil para essa criança ir em frente. Por quê? Porque isto a arrasta, porque isto pesa demais. Tá? A gente já sabe, com vários teóricos, com conhecimento e com a experiência cotidiana, que, muitas vezes, o que acontece depois pode modificar o que aconteceu antes na vida da gente. Não é? A gente tem esse costume de pensar causa e efeito. Se aconteceu isso, então vai acontecer tal coisa. Gente, nenhuma psicoterapia, nenhum tratamento seria possível se a gente não tivesse esta certeza de que o que acontece depois pode modificar o que aconteceu antes, em especial na questão do psiquismo. Né? Eu poder trabalhar, elaborar esta violência, eu poder pensar nela, eu poder expressar, eu poder ter interlocução com isto, faz diferença em relação ao fato em si. Né? E não é à toa de que, então, muitas dessas crianças, a gente, né, que tem vivências muito dolorosas, de muito sofrimento, né, precisam, não necessariamente de psicoterapia, mas de profissionais, e que muitas vezes são os educadores, que são interlocutores importantes para esta criança falar, contar, para a gente poder contar história para ela de outras violências, enfim, a gente ajudar, né, formas expressivas, fazer com que ela desenhe, com que ela brinque, com que ela brinque com massa de modelar, com que ela faça mil coisas, para que ela não se resuma, nem a gente a coloque no lugar dessa violência, e nem ela se coloque apenas como essa criança que viveu essa violência. Não é esquecer. Né? Mas o que a gente chama de elaborar essa violência é no sentido de processar isso e dizer, isto é meu, mas eu não sou só isto. Né? Eu posso ser outras coisas, eu posso construir conhecimento, eu posso conhecer outras pessoas, eu posso viver outras coisas, né? Mesmo tendo tido essa história difícil, triste, ou ter passado por essa violência que eu passei. Né? E eu tô, né, estas violências deixam marcas diferentes em cada sujeito, tá certo? Também, aqui a gente está falando de diferenças pessoais. Quem aqui não conhece, por exemplo, uma pessoa que se sentiu muito discriminada pela mãe?
Ah, minha mãe sempre, né, preferiu meu irmão, sempre falava que eu era burro, que eu não ia aprender e tal. E quando adulto, este sujeito, às vezes, nunca esqueceu disso, mas o percurso de vida que fez foi de provar para a mãe que ele era, né, e foi atrás de provar e de mostrar. E tem gente que é adulto, né, se sente fracassado e fica, mas também, a vida inteira minha mãe me jogou para baixo, como é que eu podia ter outra vida? Minha mãe, que é a pessoa mais importante na minha vida, fez isso? Percebem a diferença? São disposições que têm muito a ver com alguma coisa do sujeito, mas também tem a ver com o ambiente, e ambiente aqui eu estou dizendo nós, pessoas que podem, em alguma atividade com esta criança, e não apenas numa atividade de psicoterapia, né, mas numa interlocução com esta criança, numa série de atividades que podem, sem ser psicoterápicas, podem ter um efeito terapêutico, né, de um pouco ajudar esta criança a lidar com isto. Né? Então, são disposições pessoais, né? E que, o que é importante da escola? Que a escola ajuda um pouco esta criança, gente. Só a escola transforma uma criança, um filho, num aluno. Né? Só a escola faz isso. Né? E é isto, um aluno isso, né? Alunos têm 1000 adjetivos, mas aluno é fundamental para toda criança, e em especial também para as crianças que estão no SAICA, num certo momento, esta experiência de ser um entre outros. E é por isso que é tão complicada esta marca criança de abrigo. Né? É um aluno que tem peculiaridades como todos os outros. Então, voltando um pouco aqui para esta coisa do SAICA como um espaço, ao mesmo tempo, privado e público. Né? Essa é uma dualidade, talvez constitutiva do SAICA, né? Que, por um lado, gente, tem que ser o espaço da intimidade das crianças que estão lá. Não é? Seja uma semana que ele esteja morando lá, às vezes é 8 anos, precisa ser o espaço da intimidade. Né? Então, às vezes é isso, entra um adulto, passa na sala e fala assim, o que é esse menino aí jogado no sofá, escarrapachado? Tal? É a casa dele, não é? Não é para ser a casa dele? Tem que ser. Então, agora, ao mesmo tempo, eu entro lá, quem quer fazer uma visita, né? Então, é uma instituição, está aqui, ó, né? Acolhimento institucional. Né? Tem uma ordenação. Aliás, essa também, gente, não é a única dualidade do SAICA. Por isso que né, e é perfeita a denominação da lei. Alta complexidade. Primeiro, porque é público e é privado ao mesmo tempo. Segundo, na política pública está alocado na assistência social. Né? Mas é uma instituição que tem que educar. Tá certo? Tem que educar as crianças. Então, está alocado aqui, tem uma lógica, né, mas tem uma outra função. São coisas muito diferentes, né? Pensando em política pública. Né? Professor e orientador socioeducativo são funções diferentes, têm salário diferente, tem reconhecimento. Né? Então, o SAICA tem várias dualidades, e é por isso que tem tamanha complexidade. Né? Mas, aí, para pensar essa questão da aprendizagem, né? No SAICA, eu vejo que, às vezes, a gente tem, né, esse modo de relação, por exemplo, com os orientadores socioeducativos, com os educadores. Também é um complicador, porque tem que ter um vínculo afetivo. Né? Mas, e este é um desafio, tem que ser um vínculo afetivo diferente do vínculo familiar. Né? Esta coisa de que eu gosto como se fosse meu filho. Gente, como se fosse, não é. Né, assim, este desafio de que modo de relação, de que vínculo, né, e tem que ser vínculo, não pode ser aquela coisa, não, vou tratar todo mundo igual, não vou me vincular muito, porque depois, para não sofrer. Estas crianças que estão aqui têm uma experiência já maior de rompimento e de separação. Talvez elas tenham até mais facilidade de enfrentar na escola estas mudanças anuais do que criança que não teve tanta essa experiência. Né, que é a primeira vez que vai viver isso na escola. Tá? Estas crianças já têm essa experiência, o que não quer dizer que tire de letra, tá certo? Mas eles já têm registro, né, de como é que é esta coisa de que a gente está intensamente vinculado e depois a pessoa não está mais. Né? Como é que é essa experiência? Né? E o abrigo, acho que tem muito por função isto mesmo. Eu falo abrigo ainda porque sou mais da velha guarda, né? Mas estou me referindo ao SAICA. Tá? É esta coisa um pouco assim de viver uma relação e de que o outro vai embora e ele não leva tudo que eu aprendi, tudo bom e tudo importante. Ele não leva com ele, isso fica comigo. Né? Isso tem que ser processado, isso é um modo de relação. Né? Os rituais ajudam todos, festa de despedida, livros, o trabalho né, que o Instituto Fazendo História já introduziu em muitos abrigos, são coisas importantes, no sentido desta criança poder processar isto. Tá?
Então, vejam, o SAICA já trabalha, na verdade, alguns mecanismos que são da escola. Né? Esta coisa de que os educadores também não são para sempre, tá certo? O educador está ali, ele acha que ele está, e, de repente, daqui a 15 dias, ele sai, ele vai para um outro trabalho, não é? Isso não deveria acontecer? A gente sabe que acontece. Então, todo SAICA, inclusive, tem que trabalhar nesta provisoriedade do vínculo, o que não quer dizer que ele tem que ser fraco. A intensidade não tem a ver com a temporalidade. Né? Não tem essa história da música do Vinícius? Tem que ser infinito enquanto dure? Infinito enquanto dure. Aqui também, não é ruim que a escola seja organizada nessa temporalidade, gente. Toda escola, aliás, tem que estar organizada para isto. O ano que vem tem outros profissionais. Todo final de ano, começo de ano, tem remoção, não tem? Então, a escola, como instituição, tem que estar organizada para isto. E a gente, né, pensando, então, que vai fazer um trabalho com a escola, também tem que estar pensando. A gente se relaciona com pessoas, mas pessoas, vamos dizer, neste trabalho institucional, pensando na rede, pessoas que ocupam um lugar na instituição. Né, e que é a dona fulana, que é a professora, mas que é professora daquela escola. Também o quanto é importante que a escola vá acumulando essa experiência e o SAICA também, no sentido de como é que a gente se relaciona com as escolas. Tá? O que eu pensei que pode ser bem interessante a gente agora explorar um pouco, né, é nesta relação aqui, claro que tem aqui, né, isso aqui está aqui o tempo todo também, mas nesta relação SAICA-escola, né, que vocês trouxeram como conflituosa, eu acho que muitos SAICAs têm esse conflito mesmo. Eu só fazer uma parte, me apresentar para vocês, gente. Eu sou psicóloga, trabalhei durante 27 anos no Serviço de Psicologia Escolar. Agora, antes de trabalhar no Serviço de Psicologia Escolar, logo que eu me formei, o primeiro trabalho meu foi na FEBEM. Né? E a época que a FEBEM ainda tinha a ala dos aspas abandonados. Tá? Então, meu primeiro trabalho, trabalhei por 6 anos na unidade Sampaio Viana, que era só com crianças, né? Na linguagem de hoje, abrigo, era o T1 Sampaio Viana, crianças de 0 a 7 anos. Tá? Então, eu tenho experiência, e entrei como monitora, o que seria correspondente ao orientador hoje. Então, tenho muito essa vivência de dentro de um berçário, de estar no cotidiano, no corpo a corpo com as crianças. Depois, eu comecei a trabalhar como psicóloga. Tá? Foi uma experiência que me marcou muito também, toda a minha trajetória profissional. Tem cenas, tem conversas com mãe, conversa com criança, que até hoje eu lembro com uma limpidez, tem mais de 30 anos, e eu lembro como se fosse hoje. Né? São vivências muito fortes, muito impactantes. Acho que não apenas porque eu era recém-formada. Tá? E esta questão do trabalho com abrigos assim, virou uma paixão mesmo. E, na USP, abri um espaço para supervisionar equipes de SAICAs, fiz isso muito, de São Paulo, do interior, e também tive muitos estagiários de psicologia que, na formação de psicologia, se interessavam por fazer estágio em SAICA. Então, era um estágio voluntário, uma disciplina optativa, durante 12 anos, estagiários, né, alunos de psicologia que faziam um trabalho em SAICAs, o que se mostrou uma coisa super interessante, porque a proximidade etária, né, esta questão da idade dos estagiários no trabalho com adolescentes e crianças se mostrou uma coisa muito rica, muito diferente de um adulto fazendo esse trabalho. Mas, enfim, essa é outra história. Tá? Então, para pensar esta relação aqui, SAICA-escola, que eu acho que se o desejável, se o horizonte é que, né, sejam ambos, façam partes, né, como instituições que são, façam parte da rede de proteção social da criança e do adolescente, né? Vamos pensar que ações e que modo de relação seria desejável, seria possível, e também para a gente não ficar apenas assim, quem é do SAICA criticando a escola e condenando a escola. E quem é da escola, às vezes, falando, mas também eles isso, eles aquilo, a gente chama, eles não vêm. Quando eles vêm, eles já vêm reclamando. As crianças lá contam uma história que não é bem isso, e eles acreditam nas crianças, não tem? Tem o outro lado. Né? Então, vamos pensar um pouco que ações, e acho que vocês já trouxeram algumas, quer dizer, esta reunião, esta iniciativa, né? A Amanda contou um pouco mesmo de falar, de contar um pouco. Né? Porque... gente, a escola, enquanto instituição social, partilha muito dos valores sociais. Né? E partilha muito desta coisa de que criança, FEBEM, SAICA, é tudo a mesma coisa, não é? Quem aqui não tem amigo ou pessoa com quem vocês convivem e que, quando vocês vão falar, eles perguntam, mas as crianças que estão lá cometeram ato infracional? Fizeram algum delito? Ainda tem esta confusão. Né? Então, no imaginário social, são crianças com problema.
que fica ali um pouco assim, a ideologia, vamos dizer, da compaixão e da repressão, né? Uma condenação, são meninos perigosos, podem ter problemas, e também muitas dessas crianças são alvo de piedade, né? Que, vamos combinar, não é um sentimento que potencialize ninguém, pelo contrário, né? Joga num lugar de impotência, de impossibilidades. Coitado, né? Assim, alguém que não tem condição de fazer nada sozinho. Tudo que as crianças e adolescentes que estão no SAICA não precisam é de piedade. Né? O que eles precisam é de adultos que os ajudem a contar consigo próprios. Porque esta é uma diferença, gente. Se na família regular, não vou pensar na família como regra de exceção, mas como, né, tem muito esta coisa de ir até a escola e advogar em nome da criança, né, e brigar e dizer e tal, muitas vezes o SAICA pode até fazer isso. Agora, o cuidado que tem que ter é de não fazer isto sobre a criança, mas fazer com a criança. Né? Quer dizer, envolver a criança, porque, olha, se a escola tem, por excelência, esta coisa de introduzir a criança no espaço público, preconceito, por exemplo, é uma coisa que existe no campo social, não é? E vamos combinar também, não é só na escola que tem preconceito. Cansei de, né, pelas estagiárias que faziam estágio em abrigo, a questão de preconceito racial dentro do abrigo, entre as próprias crianças. Né? Então, isto é um dado social. Né? Então, está na escola também. O que as crianças que estão no SAICA precisam aprender? A lidar com isso, não precisam? Estas crianças estão muito mais tempo entre elas e com outras crianças do que as crianças que estão mais, vamos dizer, tuteladas numa família. Né? E que a família vai poder advogar, vai poder brigar. Né? E vai poder... eu me lembro, uma época, num contato muito próximo com uma profissional negra, né? Cuja filha negra, na escola, de 6 anos, a mãe não estava em casa, ela pôs um vestido branco de festa, foi para a escola, né, e falou que era o vestido da Branca de Neve. E as outras crianças começaram a tirar sarro e falar, não, só se for a Preta de Neve. No fim do dia, ela chega em casa, né, a criança, primeiro dá uma bronca, porque sujou o vestido e tudo, mas, enfim, ouve a criança, no dia seguinte ela já vai para a escola assim. Como assim? Aconteceu isso e tal, a professora vai, fala com ela, pede desculpas. Era uma mulher interessante, ela falou assim, desculpas para mim não, vai falar isso para minha filha na classe, com todo mundo. Né? Quer dizer, esta criança cresce, né, com esta ideia de que eu sou protegida, não basta, né, essa coisa de pedir desculpa para minha mãe fala comigo. A mãe tinha esta sabedoria, esse conhecimento e essa ação, essa atitude de não, vai falar com as crianças na classe e tal. Né? As crianças no SAICA, às vezes, não podem contar com isso, não porque vocês não queiram fazer, porque não dá. Porque, às vezes, o turno são 2 educadores, um tem que ficar, né, e o outro saiu para levar a criança na escola ou no médico, não tem quem vá até a escola para fazer esse papel de advogar a favor da criança. E se não faz isso hoje, amanhã, mês que vem já é outra coisa. Tá certo? Passou. Não é porque vocês não queiram fazer, porque, às vezes, não dá. As crianças que estão em SAICA vivem muito mais tempo, gente, entre eles próprios. Então, esta é uma necessidade do SAICA. Empoderar as crianças para que elas possam contar muito consigo próprias. Tá certo? E, se a escola é um lugar onde tem autoridade constituída, onde tem esse sistema, esse preconceito ela vai ter que aprender a lidar. Como é que ela aprende a lidar? Ela vai precisar de ajuda de quem está no SAICA. Então... no SAICA, primeiro, vamos pensar várias coisas que podem interferir nesta questão do preconceito e fazer diferença nessa relação conflituosa. Faz diferença? Vocês acham que faz diferença todas as crianças de um certo SAICA irem à mesma escola ou ter uma dispersão? As crianças irem em escolas diferentes? Por quê? Quer dizer, primeiro, gente, assim, o SAICA cuidar desta questão de que, se por um lado, operacionalmente é mais fácil, põe na perua, todo mundo vai para o mesmo lugar, no mesmo horário, mas vocês estão também, ao mesmo tempo, fazendo isto, dando um pouco de mão beijada esta coisa às crianças do abrigo. Elas vêm juntas, elas voltam juntas, eu sempre falo com a fulana,
para resolver problema das crianças, né? Quando você tem essa dispersão, você possibilita, por exemplo, que uma criança chegue e fale: a escola é chata, eu nunca mais vou. E outra criança fala: a minha escola não é assim, não. A minha escola tem... Né? Você começa a ter diversidade entre as próprias crianças. Você abre oportunidades para que elas próprias comecem a dialogar e não sobre uma verdade absoluta, que todas conhecem a mesma. Né? Claro que sempre tem diversidade, mas essa estratégia de... e principalmente os adolescentes, gente, que têm condição de ir sozinho para a escola. Por que todos na mesma escola? Porque condená-los todos a, muito facilmente, entrar nesse rótulo, que eles são do SAICA. Né? Então, esta é uma estratégia que tem a ver com o SAICA e que ele tem uma margem de manobra aqui. Eu conheço, supervisionei vários SAICAs há muitos anos que falam da diferença que era quando todo mundo estava na mesma escola e agora onde eles estão distribuídos em 4 ou 5 escolas diferentes. É outra história. Tá? Segundo aspecto, o SAICA trabalha, de alguma maneira, no sentido de favorecer com que as crianças e adolescentes processem a experiência escolar. Isso eu estou esquecendo de trazer, gente. Se eu estava iluminando o campo aqui do convívio escolar, né, tem um autor, se alguém tiver curiosidade, né, que fala coisas muito interessantes da questão da aprendizagem, né, o Bernard Charlot. Tem uma coisa que ele repete como um mantra no livro dele, o tempo inteiro ele fala isso no livro de cabo a rabo. Né? Ele fala assim, olha, a experiência escolar é radicalmente e indissociavelmente uma experiência que tem 3 aspectos. É uma experiência de relação do sujeito com ele mesmo, do sujeito com os outros e a relação com o conhecimento. Tá? Então, estas 3 dimensões estão processadas na experiência escolar, e não só na aprendizagem de português, matemática, história, geografia e tal. Né? Então, pensando nesta dimensão, né, da experiência escolar e tudo, né, inclusive que a criança processa de aprendizagem dela própria, na relação com os outros, pode ser muito interessante o SAICA. Por exemplo, eu ouvi relatos interessantes num curso que acabei de dar para educadores de SAICA agora, orientador do plantão noturno, né, que costumeiramente faz uma roda de conversa e fica instigando as crianças. Vamos falar de escola essa semana. Quem, né, começa pelo afeto, quem gostou, quem não gostou, mas, e a partir de pensar essa questão com ele, foi interessante, ele pôde começar a introduzir outras questões. O que foi que eu aprendi de diferente essa semana? Aprendi com quem? Né? Trazer um pouco, aprendi com um colega e não só com um professor. Quer dizer, abrir espaços de falar da escola, de pensar a escola. E isso, inclusive, eu não gostei, não volto mais para a escola porque o menino lá me chamou de preto fedido. Né? E aí? Como é que você ficou? Por que você não gostou? O que é isso? O que você fez? O que você não fez? Gente, o que dá para fazer? O que você fez na hora? Vamos brincar? Se fosse você, o que você faria? Né? Esta possibilidade da criança poder aprender a lidar com preconceito. Né? E não apenas a gente, contar para a gente se indignar e ir lá falar, olha que absurdo. Né? Quer dizer, não ter uma ação sobre a criança, mas com a criança. Também, às vezes, a questão é tão séria e tão grave que não basta a criança, não. A gente tem que ir, sim. E vai falar, a gente não admite isto, aconteceu, né? Ou, pelo menos, começar a conversa assim. A criança contou para a gente isto, a gente acha grave, queremos esclarecer. Como é que foi, quem não foi, queremos ouvir a professora, queremos ouvir os colegas. Né? Agora, no arroz com feijão, vamos dizer, né, assim, nestas brigas entre crianças, onde eles xingam, você é nariguda, você é uma criança ruiva, que botavam apelidos horrorosos no menino. Enfim, a gente sabe que a infância tem muita crueldade. Né? Sabemos que não são anjinhos, que não são... Né? Então, neste sentido... abrir espaços de conversa sobre a escola, e não só sobre o rendimento escolar, e não só conversar com as crianças e adolescentes com a escola, quando vem nota, quando está perigando, né? Mas abrir espaços de conversa sobre eu e a escola, o que eu vivo lá, o que me acontece lá. E isto em grupo, gente. E isto é uma coisa que, uma possibilidade que o SAICA tem, que às vezes na família não dá. Tem 2 crianças aqui, um de 7 anos, outro de 12. O de 7, né, o de 12 não quer o que eu vi, o de 7. Enfim, é muito difícil. Aqui a gente tem grupos de coetâneos, vamos dizer, de idade próxima. E o SAICA pode bastante favorecer esta aprendizagem na horizontal.
Quer dizer, se tem aqui uma criança mais fragilizada naquele momento, não que ela seja assim, mas se tem uma criança que está mais fragilizada, mais vulnerável naquele momento e se envolve numa briga na escola, e apanha, ou é xingado, é humilhado, e fica muito para baixo, pode ser fundamental que um colega ajude. Né? Inclusive, assim, no trabalho com os estagiários, foi muito interessante. Uma época, os estagiários traziam como muito atentos de que as crianças no SAICA que eles estagiavam tinham uma coisa, a princípio, eles traziam como muito agressiva, violenta até. Como? Na linguagem. Um tratava o outro de um jeito muito ríspido, e falava sua mãe isso e você... Né? Eram adjetivos, eram palavras muito pesadas, difíceis. Porém, elas eram dirigidas só de uns para os outros. Os estagiários quase nunca eram alvo desse tratamento, vamos dizer, pesado. E a gente se pôs a pensar nisso. Foi bem interessante o processo, porque... Aí, num certo momento, uma aluna diz assim, na supervisão, né? Não lá no SAICA, fala assim, mas, na verdade, olha, pensando bem, eles se tratam desse jeito de um cutucar o outro, mas me lembra um pouco aqueles repentistas do folclore, né? Que tem esta coisa de instigar, de cutucar o outro, e esta cutucada funciona como um estímulo. Né? E aí, a partir daí, a gente pôde começar a repensar o que parecia agressividade, violência, destrutividade, até como tendo uma dimensão de cuidado. Né? Porque um dos adolescentes, num momento onde a gente pôde com ele conversar, depois de uma briga, depois de uma encrenca, ele falou, pô, meu, não dá para todo mundo aqui ficar beijando o chão, tem que ficar esperto. Tem que, né? E eu me lembrei de uma definição da Sandra Savaia de aprendizagem. Ela fala, aprender é ficar mais forte para enfrentar a vida. Então, neste sentido, né, as crianças e os adolescentes, quando ficam com esta coisa de seu isso, seu aquilo e tal, de algum jeito também pode ter, e não é que é só isso, não vamos ser, né? Mas isso também pode ter a dimensão de cuidado. Meu, fica esperto, a vida não é fácil, você tem que ter resposta, você tem que saber se virar. Né? Isto em grupo tem uma potência muito grande, individualmente também, mas... né? Técnicos aqui, psicólogo, assistente social. Às vezes, não é muito difícil fazer isso num atendimento individual de uma criança? Né? Empoderar uma criança quando tem ali uma coisa de idade. Uma criança que sofreu uma violência de um adulto, gente, às vezes precisa de muito tempo para reconquistar a confiança no adulto. Vai ouvir o que outra criança, outro adolescente diz de forma muito diferente. Né? Então, esta aprendizagem, esta potência com os pares, com o grupo de iguais, é uma potência do SAICA que, às vezes, é pouco explorada. E é uma coisa importante, né, de pensar. Com os pequenos, gente, brincar de massinha, tem uma série... Né, o lúdico, na linguagem expressiva, a criança poder um pouco falar do que vive, do que aprende na escola e, eventualmente, trazer preconceito, discriminação. Né? E o SAICA poder ajudá-la a lidar com isso. E não apenas a gente sair lá como advogado e defender, mas a criança acaba também ficando entre o defensor e o acusador. Mas ela pouco processa isto que ela tem. Né? Aconteceu comigo. O que eu poderia ter falado? O que na próxima vez que acontecer eu posso falar? Se não resolver, quem eu posso procurar? Né? Então, esta possibilidade da criança... Porque sofrer preconceito na escola, todo mundo sofre. Sofre aqui dentro também. A gente não tem que aprender a lidar com isso? Né? Então, é esta questão também. Não dá para a gente ficar idealizando uma escola. E, ó, gente, escolas privadas... Né, de famílias endinheiradas, cuja mensalidade está em R$ 2.500, vocês acham que não tem preconceito? Tem. Não tem humilhação? Tem. Não tem diferença? Tem. Aquele que vai para Miami humilha o que não foi para Miami e foi para São Luís do Maranhão. Entendeu? Então, está em todos os níveis. Né? Então, esta questão um pouco do SAICA explorar as potências, né, e possibilidades que tem de ajudar a criança a enfrentar o que ela vive na escola. Não é resolver, é enfrentar. Né? E ela está cada vez mais forte. Também, em qualquer SAICA, gente, sem conhecer quem está lá hoje, eu aposto que tem diversidade. Aposto que tem meninos e meninas mais empoderados e que, né, se ele falar isso para mim, eu falo isso para ele. O que fala, não, eu saio na mão, e o outro que fala, não, meu, se você falar tal coisa é melhor, porque se você sair na mão, você vai ser punido, mas se você... Né? Então, tem essa coisa de pensar. Né? E acho que um orientador, um profissional da equipe técnica, eventualmente pode estar junto nessas conversas, pode conduzir essas conversas, pode perguntar, mas por que ele te falou isso? O que será? De onde vem? Né? Ajudar a pensar. A gente vive numa sociedade que tem preconceito. Vamos olhar de frente para isso? Né? Vamos deixar de dourar a pílula.
Então, acho que vou encerrando aqui, né? Mas eu acho que a ideia um pouco era trazer esta diferença e cacifar um pouco. Assim, eu acho que o SAICA tem muita potência para trabalhar essa relação com a escola na direção da complementaridade e não do conflito e não do enfrentamento. Né? Ou eu ou ele. As crianças que estão, né, e se a gente trabalha a favor destas crianças, as crianças que estão em SAICA hoje precisam da família, precisam de vocês, educadores, equipe técnica, e precisam dos profissionais da escola. Né? Só para não esquecer uma última coisa. Por exemplo, no último mês, as crianças do SAICA que vocês trabalham, levaram algum amiguinho para brincar no SAICA? Estas coisas aparentemente banais e bobas. Olha que legal, gente. Também tem a ver, e desconstruindo esta coisa de que o SAICA é um lugar perigoso, de que a gente passa longe, não sei o quê, as crianças que vão à escola, é fundamental que trabalho de grupo da escola, se pode ser feito na casa de todo mundo, por que não pode ser feito no SAICA? Festa de aniversário, que quase todos os SAICAs fazem ritualmente no final do mês. É só com os do SAICA ou eles podem convidar amiguinho da escola? Se convida e não vai, o que o SAICA pode fazer? Ou abrir o SAICA para a comunidade, fazer uma reunião, convidar as mães, telefonar. Quer dizer, o SAICA pode ter ativamente esta coisa de que esse lugar aqui não assombra ninguém, não. Vamos, né? Faz diferença ir lá, olhar a cara das crianças, sentir o cheiro do lugar, passear. Né? Então, também eu acho que o SAICA, como uma das instituições que faz parte da rede de proteção, tem que pensar também que ele tem uma responsabilidade de agir sobre esse preconceito social que atinge criança de instituição, criança de abrigo. Tá? Tem outras questões, mas eu acho que eu vou deixar para a conversa, a gente volta. Tá ok?